O capítulo 1137 chegou e com ele temos um dos momentos mais polêmicos de One Piece, respondendo o mistério de muito tempo e como One Piece gosta de fazer, nos dando mais perguntas e menos respostas. Mas a história de Capa de Yamato continua com a galera, conseguindo se infiltrar no esconderijo do Ruzu e aparentemente alguns capangas deles estão lá e eles estão distraídos. É bem possível que o Ruzu esteja falando com eles e é capaz que eles estejam tramando uma investida contra o Momonosuke, o novo governo, enfim, é quem se importa. O capítulo começa de onde o outro terminou, com a galera seguindo em direção àquele castelo, com o Odo falando que já fazem 14 anos desde que o Rei Harold morreu, desde que o Loki matou ele. Então não sei se eu entendi direito, mas é dito que os soldados se juntaram e conseguiram prender o Loki. Mas no último capítulo a gente ficou sabendo que quem acabou com a bonança do Loki foi o Shanks há 6 anos atrás. Então não sei se depois que ele matou o Rei Harold ele ficou zanzando por Elbaf como se fosse o maioral por 8 anos até o Shanks parar ele, ou se eles ficavam prendendo ele sair, ficava nesse vai e vem, e o definitivo foi quando o Shanks chegou e falou: acabou essa porra. E desde então ninguém mais ousa se aproximar daquele castelo, mas quando eles chegam lá eles veem que a porta tá destruída, e o Zoro diz que isso não foi um trabalho de invasores, essa destruição vem de dentro pra fora, e aparentemente eles estão aqui porque as chaves das algemas de Loki estão em algum lugar desse castelo. Então eles começam a andar por esse castelo que tá em ruínas. E Road diz que esses destroços foi por causa da luta de Harold e Loki. Afinal, Loki é um monstro, mas o Rei Harold era conhecido como um grande guerreiro. Então, a destruição foi inevitável. Então eles entram em um salão, no meio de inúmeros esqueletos gigantes com as suas espadas fincadas no chão, falando que quando deu a merda, foi praticamente uma guerra civil de um cara contra um monte de gente. Aonde mais de 100 soldados foram mortos pelo Loki, e de todos só sobraram o Jaru, o cara que tem a espada enficada na cabeça, e o próprio Loki, mostrando o quão forte esse bicho é. Então o Luffy percebe o crânio de um gigante com chifre e se pergunta se ele é algum amigo do Wars, e Oro diz que esse crânio pertence aos gigantes que compartilham o sangue dos gigantes ancestrais. Os de sangue puro já não existem mais, mas aqueles que carregam este sangue ainda vivem. Isso é interessante porque, conhecendo One Piece, é bem provável que ainda exista alguns gigantes ancestrais escondidos por aí. O último conhecido foi o Little Wars Jr., que morreu na Batalha de Marineford, mas é bem possível que eles estejam aí, afinal eles são uma raça bem presente, principalmente nesses novos arcos, O Nigashima, por exemplo, parece, o crânio de um gigante enorme que existia, um gigante ancestral, ou algo feito por semelhança a essa raça. Então é uma raça que ainda tem muito espaço na história, na minha opinião. Então, no meio desse castelo destruído ainda existe um quadro em praticamente perfeito estado do Rei Harold, conhecido como o melhor rei da história de Elbaf. Então temos um close da cara dele, mostrando como ele era um cara com visual nem um pouco amistoso, dizendo que as cicatrizes em sua cabeça foram deixadas após o rei arrancar os seus chifres, que eram a marca da sua descendência do sangue gigante ancestral. E o Rei Harold fez isso porque os gigantes ancestrais são um símbolo da era das guerras, e como ele não queria demonstrar essa imagem pro mundo, ele os arrancou. Depois da morte do Rei Harold, todo mundo ficou desesperado, mas aquele que odiou mais o Loki e deseja vingança contra ele é Hairudin, o outro filho do Rei Harold e um comandante de frota do Luffy. Road diz ali que Hairudin é um meio-irmão do Loki, porque antes da rainha se casar com o rei, Hairudin já havia nascido de outra mulher. E a mãe do Hairudin não virou a rainha porque ela era uma estrangeira, uma gigante que veio de outro lugar. Então existia uma crença nesse lugar onde o sangue de gigantes de outras terras mancharia o sangue de Elbaf. Isso é interessante porque responde várias perguntas do universo de One Piece em questão às raças. Porque as raças têm, entre aspas, a sua terra mãe, a sua terra natal. Minks com Zou, os braços longos com a ilha Kenzan, que o Brook passou o time skip, e os gigantes com Elbaf. Mas essas raças se espalharam por aí, seja por aventura, seja porque viraram escravos e conseguiram se libertar, e popularam outros lugares. É interessante saber que a mãe do Hairudin era uma gigante que nasceu em outro lugar, e só por isso ela não é pura como os gigantes de Elbaf, mostrando também, que cada lugar tem as suas problemáticas, e isso, enriquece a lore do mundo de One Piece. Então o Zoro pergunta pro Road, que parece meio preconceituoso com gigantes de outros lugares, já que Hairudin é um sangue sujo, um sangue ruim, por que ele se juntou a ele? E Road lembra do seu passado, quando Hairudin interferiu ali no bullying que o Road sofreu por ser
um otaku e viu a proficiência que ele tinha em fazer mapas e cartografia e pediu para ser seu amigo. Diferente de mim, ele é um homem muito honesto. Mesmo sendo filho do rei, não podia morar no castelo. Mesmo sua mãe sendo maltratada por ser uma estrangeira, ele aguentou tudo isso e ainda disse: eu unirei todas as tribos gigantes desse mundo. É um pouco bizarro e assustador como o Oda consegue, com pouquíssimas palavras e pouquíssimo desenvolvimento, fazer um personagem completamente secundário crescer muito no nosso conceito só utilizando a sua mitologia. Eu acho que depois de ler isso aqui, a gente com certeza vê Hayarudin com outros olhos e entende melhor o porquê ele respeita tanto o Luffy. Porque ele viu o mesmo que o Mihawk. Luffy tem o maior poder do mundo, o poder de unir os outros em volta dele. E é isso que a Hayarudin procura, unir todos os gigantes. Então esse núcleo termina com o Luffy falando que viu os gigantes caídos que a Gunko, abateu quando eles chegaram. Vamos para o submundo de Elbaf, onde o Loki tá todo fudido e tá falando: irmãozão, eu não consigo me mexer nessa porra. E então o Shonks diz ali que mesmo se conseguisse, daria no mesmo. E com a Gunko chamando ele de plebeu. E de novo, isso é interessante porque mesmo o Loki sendo da família real de Elbaf, ele não é reconhecido por eles. Então todas aquelas teorias dele ser da família real, ter um sangue real e por isso ele foi apontado para ser um cavaleiro sagrado, para eles pouco importa. E a Gunko continua: ter a chance de ascender como Deus, não importa o quanto anseie, é um sonho impossível. E nós estamos lhe oferecendo isso agora. Enquanto as botas dela estão enormes com o poder maluco que ela tem. Isso aqui é interessante, porque o que ela tá falando é mentira. Não é um sonho impossível ascender ao posto de Deus. A York, aparentemente, se tornou agora um dragão celestial por ter feito tudo aquilo contra o Vegapunk. Eu gosto que é mais uma vez a soberba e a arrogância dessas pessoas cegando elas em comparação a tudo no mundo. Então nós vemos o poder dela funcionando por meio das botas. E desculpa, rapaziada, isso aqui é a seta que matou o Cobre e feriu o Sabo lá no Reverie. Eu não quero saber o que vocês digam, a Gunko estava lá e foi ela que fez aquela porra toda. Então essas setas de fita começam a fazer movimentos e o Loki começa a perceber esses movimentos e fala que essa seta vai acelerar na direção do meu rosto à direita. E bem na hora que eu virar pro lado, você vai usar esse punho para me acertar no queixo. Obrigado por me avisar. A violência é inevitável quando eu determino o futuro de onde a seta irá parar. Contudo, eu consigo pará-la. E caralho, que poder foda dessa mulher. Eu não entendo muito bem como funciona ainda, mas só por ter essa característica da arrogância e soberba do governo mundial, de ser um poder que meio que mostra o que vai acontecer antes de acontecer, porque ela tem tanta confiança e segurança de ser uma cavaleira de Deus que simplesmente não importa, todos são formigas perto da minha santidade ou algo do tipo. Eu tô gostando muito como ela e talvez todos os cavaleiros sagrados estão sendo apresentados aqui. Irei perguntar novamente, Loki, você se alistará para os cavaleiros de Deus? E ele só manda ela desaparecer. Então as setas dela demonstram a violência, com a seta acertando o rosto dele e depois ela com um punho enorme acertando um uppercut. Então ela continua oprimindo ele com esse poder maluco, com Loki falando: meu irmão, pelo amor de Deus, só para. E ela continuando a pergunta: então, se alistará para os cavaleiros de Deus? E com ele gritando e se fudendo cada vez mais, a figura encapuzada fala para ela parar. Enquanto os animais que protegiam Loki também já foram pegos pela sua seta. Mudança de planos. Entre em contato com Marejoa. São todos uns inúteis. Queria ter feito isso de um jeito mais inteligente. Mesmo na morte eles não desistem. Será que eles têm fé em algo? Então somos apresentados ao líder dos Cavaleiros de Deus, Shamrock Fingerland, o filho de São Garlin, e formalmente a Gunko, que tem a Aru no Mi, a fruta da flecha, o que faz ela ser uma flecha humana, aparentemente uma paramécia. E é interessante aqui porque, por exemplo, com os Gorosei não falou o nome da fruta deles, porque aparentemente não é algo um pouco mais sobrenatural, mas ela é realmente uma zoária de Akuma no Mi. E fruta da flecha, eu pensava que ia ser uma, sei lá, uma zoa mística, já tinha muita gente falando zoando de múmia, ou a fruta do tecido, da fita, mas não, aparentemente ela tem a fruta da flecha. Eu acredito que seja uma fruta despertada, tá bom? E a gente obviamente já vai falar do Shamrock, mas eu preciso falar aqui dessa fala da Gunko, falando: será que eles têm fé em algo? De novo, reforçando essa soberba e arrogância do governo mundial, de indo em um lugar milenar, com uma história do caralho que já existe muito antes do governo mundial, e eles não se preocupam nem de pesquisar um pouco o que eles acreditam, qual é a religião
religião deles, se eles têm alguma religião, porque se ela tivesse informação, ela saberia que Loki se inspira em Nika, conheceria a lenda de Nika, mas é algo que o governo mundial quer apagar, até mesmo para os seus próprios conterrâneos, aparentemente. E é muito bom isso sendo reforçado, porque, de novo, mostra qual vai ser a derrota deles. Exatamente isso, a soberba e a arrogância que vão levar eles a serem eternos ignorantes. Os ferozes guerreiros de Elbaf, que há muito tempo dominaram o Novo Mundo. Eu com certeza os colocarei sob o comando do governo mundial. Agora que o Loki desmaiou, ele pode tirar o capuz, esse filho da puta. E agora temos a confirmação do porquê eles estão aí. Sim, era para pegar o Loki como um cavaleiro de Deus, mas é na verdade para anexar Elbaf como uma das nações afiliadas ao governo mundial. E por que eles estão fazendo isso? A minha teoria e a minha opinião do que está acontecendo aqui é que os gigantes mundialmente são conhecidos como uma força da natureza. E o país deles, Elbaf, a Terra dos Gigantes, sempre foi conhecida como a Terra da Guerra, a Terra dos guerreiros mais fortes do mundo e blá blá blá. No exato momento que o mundo está passando, o governo mundial está bem em baixa. Os revolucionários foram extremamente bem sucedidos em tudo que eles se proporam a fazer, eles conseguiram resgatar o Kuma, conseguiram botar um medo do caralho no governo mundial e cessar todo o transporte de comida para a Terra Sagrada. Fazendo os dragões celestiais, ao invés de comerem filé mignon todo dia, estão comendo mingau. Ao mesmo tempo que os revolucionários, e principalmente a notícia que o Sabo matou o Rei Cobra, incitou revoluções em vários lugares. Em 5 dos 50 representantes do Reverie, né, países que além de serem afiliados ao governo mundial, têm essa importância de participarem do Conselho Mundial. Além, é claro, da mensagem do Vegapunk, criando aí uma nova era da pirataria. Então o governo mundial ele precisa de uma cartada para mostrar que ele ainda é pica e forte pra cacete, e eu acho que eles estão tentando fazer isso com anexar Elbaf à força. E qual a melhor maneira de fazer isso do que pegar a pessoa que tem o direito ao trono, digamos assim, Loki, para fazer parte dos Cavaleiros de Deus, e assim quem que vai falar algo. Então eu acho que é isso que o Shamrock percebeu, que só fazer isso não vai adiantar muita coisa. Eu acho que agora nos próximos capítulos eles vão focar sua atenção, né, a realmente tomar Elbaf à força. Mas é claro, tudo indica que Luffy e companhia vão chegar lá antes disso. Bom, muito legal tudo isso, mas a gente quer saber quem é essa porra desse Shamrock. Temos aí a resposta que todo mundo queria, não é o Shanks e aparentemente não é um clone também. Então temos a confirmação de que é o irmão gêmeo do Shanks. Eu sei que vai ter uma galera louca com essa revelação, nossa que bosta, um irmão gêmeo, que merda do caralho. Entendo as críticas, mas na minha opinião, tudo depende de uma única coisa: execução. Se a execução for bem feita, todo mundo vai de novo lamber o pé do Oda e falar que ele é gênio. Um dos assuntos que eu vi sobre o porquê essa parada do irmão gêmeo do Shanks ser algo ruim, porque o Shanks, um dos personagens mais misteriosos da obra, já não tem tantos feitos conhecidos assim pelo fato dele quase nunca aparecer. E ele tem alguns feitos meio bizarros que podem ser explicados pela existência desse irmão gêmeo. Como por exemplo, na Guerra de Marineford, os marinheiros disseram que o Shanks parou o Kaido no Novo Mundo, ao mesmo tempo que a gente piscou e ele já estava em Marineford. Então, se a gente está falando que o Shamrock que impediu o Kaido e o Shanks que apareceu em Marineford, é algo extremamente perigoso analisando a narrativa e o roteiro, porque isso implica de maneira ou outra que Shanks e Shamrock podem estar trabalhando juntos ou terem algum objetivo em comum. Talvez os dois não gostem do pai. Afinal, pelo que parece aqui, o Shamrock assumiu como líder depois que o Garlin virou Gorosei, né? Aparentemente antes ele era só um candango dos Cavaleiros Sagrados, o que já pode demonstrar uma relação bem próxima que o Shamrock tenha com o Garlin, o que elimina essa teoria de ambos odiarem o Garlin. Mas eu acho que a parada que mais pega as pessoas é ter o irmão gêmeo do mal e o Shanks ser bonzinho. Realmente, se for o caso, analisando assim, é bem ruim. Mas primeiro, o Oda sempre foi muito bom trabalhando o Shanks como personagem, fazendo até esse capítulo todo mundo crer que poderia ser ele encapuzado aí em Elbaf. E acho que a gente acredita nisso porque desde sempre a gente tem a teoria do Shanks vilão, que ele será o vilão final, que ele é malvado e tal. Mas eu acho que é bem mais profundo que isso. E eu acho que ele ter um irmão gêmeo
pode dar muita profundidade à história e trabalhar muito melhor esse personagem que tem tanto a mostrar ainda. Porque se a gente analisar friamente, aconteceu o God Valley e aparentemente os dois poderiam estar lá quando bebês, e um foi pego sem querer pelo Roger e os piratas em um balde de tesouro, e o outro continuou vivendo a vida de dragão celestial e continuou na família. Então essa relação pode demonstrar muito bem a diferença de alguém que cresceu no mar com os ditos criminosos, os piratas, e alguém que cresceu na Terra Sagrada com os ditos deuses, e a gente analisar a diferença da personalidade dos dois e o que o ambiente onde ambos cresceram pode mudar tanto uma pessoa. Eu acho que esse é um artifício onde o irmão gêmeo é utilizado de uma maneira muito interessante na ficção, mostrando o quanto eles podem ser diferentes mesmo sendo iguais em aparência. E a outra parada é que eu não acho que o Shanks é bonzinho, e o Oda já deixou isso bem claro. O Shanks, ele é um bom vivan, um boa praça, mas que quando o assunto é pirataria e mexer com os amigos dele, o cara vira um demônio. E ele não poupou em mostrar isso pra gente, por exemplo, na batalha contra o Kid, onde ele exterminou ele sem dó, e também com o Bartolomeu. Depois de ter queimado a bandeira dele, ele simplesmente foi covarde. Ele nem lutou um a um contra o cara, só fez um testezinho pra ele lá depois que ele se rendeu. E quando ele mandou ele zarpar, ele explodiu ele no mar, sabendo que ele é um usuário de Akuma no Mi. Eu acho que o Shanks é o melhor exemplo de um pirata. Ele faz o que ele faz e ele é um sobrevivente nessa vida. E eu não acredito que ele se tornará um vilão ao final da obra, mas sim um antagonista. Alguém que vai ir contra o Luffy e impedir o sonho dele de alguma forma em algum momento. O Luffy já até disse: eu vou derrubar todos os imperadores, eu quero que o Shanks seja o último. Eles sabem que quando eles se reencontrarem, eles vão lutar. Ambos estão atrás da mesma coisa e ambos estão atrás do título de Rei dos Piratas. Mas o que pode mostrar também uma relação que ele tem com o irmão é como o Shanks tem tantas informações. Como ele sabia que aquele carregamento levando a Gomu Gomu no Mi na verdade era Hito Hito no Mi modelo Nika. Como ele sabe da lenda de Nika e que ela tem alguma coisa a ver com One Piece, Joy Boy, Laugh Tale e esse tipo de coisa, se o Roger e sua tripulação não contaram pro Bug e pro Shanks o que eles viram lá. E isso ainda é muito interessante porque a gente não sabe qual é a relação do Garlin com o Shanks. Se o Garlin ficou louco e começou a procurar o Shanks depois que ele sumiu, ou ele simplesmente nunca se importou, ou quando ele viu que o Shanks se tornou um pirata, qual foi a reação dele em relação a tudo isso, e qual é a relação do Shamrock com o Shanks sendo seu irmão, aparentemente. Será que eles já se encontraram depois de tudo que aconteceu? E talvez o grande plot twist do pirata que o Shamrock foi falar com o Gorosei pode ter sido o próprio Shanks. Por isso que é uma revelação que nos gera mais dúvida e faz a gente se indagar mais com tudo isso do que dar respostas de fato. E essa é a magia de One Piece. Infelizmente, se você não gosta disso, essa é a série basicamente. Mas enfim, considerando que o Shanks é o personagem favorito do Oda, eu acho que isso já era algo pensado há bastante tempo e eu acho que a gente tem que deixar o homem trabalhar. E também muita gente chamando a atenção, né, da espada do Shamrock, com muitos teorizando que poderia ser a Ace, a espada do Roger, que sim, as duas são sabres, mas o cabo da espada do Roger é diferente dessa, mas ele pode ter customizado. E é um pouco louco pensar, né, já que o Roger se entregou e se entregou com as suas armas provavelmente, que eles simplesmente jogaram fora uma lâmina negra e uma das 12 espadas lendárias. Então é provável que o Shamrock esteja usando essa espada, o que seria mais um nível de rixa entre ele e o Shanks. Mas é aquilo que eu venho falando em toda a análise. O arco de Elbaf não para. O homem tá nos surpreendendo a todo momento, todo o capítulo é uma revelação bombástica, uma bomba de lore do mundo de One Piece, ao mesmo tempo que Elbaf já tá se encaminhando como um arco bem direto, porque muito provavelmente daqui a pouco a porradaria já vai começar e eu não acho que ela vai se estender por muito tempo. E diferente do que aconteceu em Egghead, onde teve várias lutinhas até os Guruseis aparecerem e o caralho, eu acho que o grande vilão desse arco será o Shamrock e eles provavelmente vão libertar o Loki nesse meio tempo e fazer dele um aliado improvável. Mas a parada que eu quero ver, na verdade, são os outros Cavaleiros Sagrados
contra especificamente o exército revolucionário, porque parece que esses caras são inimigos criados para combater eles. E conforme essa trama tá caminhando mais pro centro do governo mundial, direcionando Imu como o grande vilão, os revolucionários têm que ter um papel importantíssimo e um maior destaque na obra, na minha opinião. Então eu acho que mostrar eles em algum momento combatendo esses caras é vital. Mas comente aqui embaixo o que você achou dessa grande revelação, se você gostou, se você odiou. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se você tiver pelo celular, dê uma hypada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zamolini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Rian Charles, Buruburu, O Gugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Arroz Carelli, Vanil Silva, Retroblade, Bigode Orei, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Clarin 95, Gustavo Oned, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, meu nome é Jorge, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Zero Zac, Rafa, Branco Júnior, Fiat Paul todo fudido, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Senhor Suíça, Minha Esposa Gostosa, Renal Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, MZ Guido, Rian Benedito, Hipnos 11, Ibura, Davi Martins, Carlos Moreira, TH Júnior, o Indialogável, Guilherme Barreto Nunes, Togers, Gabi, Gabriel Fraga, Fábio Luiz, Otaku Cheiroso, José Augusto, Meramente Eu, Entrou o Sabonete no Buraco do Peru, Pedro Rodrigues, Sr. Pereco, Victor Moser, Thiago Nil, Gian, Glitzeira, Daniel Montanha, Guilherme Xavier, Gustin Gelk, Igor Viana e Wev. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!